Paz, Senhor, irmãos. Amém. Vamos ficar em pé para a gente ler a palavra de Deus? Quem está feliz por estar na casa de Deus, diga amém. Amém. Deus tem sido bom. Quem aqui gostaria de agradecer, entregar esse culto como ações de graça pela bondade e fidelidade de Deus, diga amém. Amém. Põe aí para mim Lucas 11, do 5 ao 13. Esse texto aqui, gente, é um daqueles textos que a gente às vezes pensa, meu Deus, o que é isso? O que Jesus está querendo dizer aqui? Lucas 11, de 5 a 13. É porque eu peguei uma outra versão, tá tudo bem. Vamos ler nessa versão então aí, vou ler na tela então. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? Diga amigo. E se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, próximo, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e eu não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser, não me importune, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. E lhe dará tudo o que houver mister. Meu Deus, essa versão. E eu vos digo a vós, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. Quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Próximo, último. E qual pai entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente. Seu Pai, te agradeço, Senhor, por a Tua palavra, que é tão linda, que é tão complexa, que nos ensina tanto. Senhor, prepara os nossos corações, que possamos receber, Senhor, de coração totalmente aberto o que o Senhor veio para nos entregar hoje. Que não seja eu, mas o Senhor falando através de mim, Senhor. Papai, que possamos sair daqui motivados, impactados por aquilo que só a Tua palavra consegue fazer. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Gente, a mensagem de hoje, eu estava empolgada para compartilhar essa mensagem com vocês, porque é um testemunho que Deus tem feito na minha vida. Porque eu imagino que muitas pessoas aqui, a gente está passando um tempo de transição. É tanta coisa acontecendo, empresa que Deus nos deu do nada, aquelas coisas das cintas, né, que vocês às vezes vê a gente falando sobre isso, coisas novas da igreja que estão acontecendo, que a gente está planejando há muito tempo, daqui a pouquinho vocês vão ver tanta coisa nova que a gente está trabalhando nos bastidores, que Deus tem confirmado no nosso coração. E em meio a essas questões, é difícil você saber o que Deus quer na sua vida. Quem aqui já nunca teve essa pergunta, né? O que Deus quer para minha vida? Qual é a vontade de Deus para mim? O que eu devo pedir? E é difícil a gente saber como que a gente pede. Como é que a gente pede? Por quê? Porque a gente não quer errar, não é? A gente não quer errar. A gente tem medo de pedir a coisa errada. Quem aqui nunca teve medo de orar e estar orando a coisa errada, pedir a coisa errada? Temos medo de não estar no centro da vontade de Deus. Graças a Deus por isso. É um temor que a gente tem que ter, porque a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Amém, igreja? E eu acho que, muitas das vezes, por causa desse medo, e isso é uma coisa que acontecia muito comigo, a gente tem um medo de a gente pedir a coisa errada, da gente não estar fazendo a oração da maneira correta, a gente não estar no centro da vontade de Deus, e a gente acaba não orando da maneira correta. Na verdade, não correta, a gente acaba não orando de uma maneira completa. E a gente acaba perdendo bênçãos de Deus para as nossas vidas, porque a gente não sabe o que pedir e como pedir. Tiago 4:3, por exemplo, diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares, para gastares em vossos deleites, para esbanjarem em vossos prazeres. Ou seja, tem a maneira certa e a maneira errada de se aproximar de Deus. E hoje eu quero te ensinar um mapa que Deus tem colocado no meu coração nas últimas 2 semanas, que tem, assim, mudado a maneira que eu oro. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos receber? Amém, igreja? Amém. E esse texto que eu li aqui, essa versão extremamente difícil, a versão que eu peguei ela é um pouco mais fácil, é um texto muito interessante. Porque os discípulos estão com Jesus, vendo ele orar, e eles perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus, sendo Jesus, em vez de... Ele fala, né? Ele dá ali a oração do Pai Nosso, mas ele também conta uma história interessante. Jesus sendo Jesus, falando em parábolas, né? E ele conta uma história que é do amigo inoportuno, um amigo chato, um amigo insistente. Ele fala assim, tem um amigo, e é amigo, gente, não é um estranho ou não?
Não, é um amigo que bate na porta do outro amigo à meia-noite. O que você faria se alguém batesse na sua porta à meia-noite? E ele pede 3 pães, porque ele fala, chegou um convidado na minha casa, chegou um amigo, e eu não tenho comida para dar por esse amigo. Me dá pão, eu preciso de 3 pães. É uma oração específica. E aí, oração não, um pedido específico. E aí o outro amigo fica brabo com ele. Que isso, cara? Já fechei meu portão. Meus filhos já estão dormindo. Eu tô de pijama, cara. Já escovei os dentes, tá todo mundo... Vai embora. Não, o que você quer comida de madrugada? E a Bíblia diz que por ele ser inoportuno, por ele ser chato, por ele ser insistente, por ele continuar batendo, aquele amigo é obrigado a dar aqueles pães para o amigo. E Jesus usa isso daqui como exemplo sobre como a gente deveria orar. E Jesus, ele está nos ensinando a ser o amigo perturbador. Quem aqui quer ser o amigo perturbador? Diga amém. Eu quero ser o amigo perturbador. Isso pegou, gente, eu já tinha lido essa passagem várias vezes, mas dessa vez chamou minha atenção, porque como eu falei, eu estou passando por um momento de transição na minha vida, e Jesus, ele está parabenizando o amigo que é chato, o amigo que é insistente, o amigo que é perturbador. Ele está ensinando que a nossa oração, o nosso relacionamento com Jesus deve ser igual ao amigo perturbador, porque aquela noção que a gente tem, que às vezes a nossa oração tem que ser assim, só tu sabes, Senhor, seja feita a tua vontade, eu te entrego, faz do seu jeito, só se o Senhor quiser. Às vezes Deus não escuta esse tipo de oração, porque não é isso que Ele está buscando de você. Pelo contrário, a gente aprende aqui que Jesus está buscando uma oração específica e insistente. Então você vai repetir comigo, que esse é o tema da mensagem. Fala, seja específico e seja insistente. E eu quero que você saia daqui determinado a abordar o seu relacionamento com Deus de uma maneira diferente. Porque Deus, ele não está procurando crentes mornos, crentes rasos, crentes meia boca, crentes mais ou menos para ter relacionamento com Ele. Jesus, ele está buscando pessoas que sabem o que querem, amém? Que têm alvos, que sabem aonde eles querem chegar, o que eles querem conquistar, que sabem o que eles querem pedir da parte de Deus, que não deixam de pedir e buscar no primeiro silêncio de Deus. O que Deus quer é pessoas que vão até os fins da terra, correr daquilo que Deus reservou para elas. Quem quer ser uma pessoa que diz amém? Amém, glória a Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, através do texto do amigo perturbador, é ser um amigo de verdade para Deus. Porque só quem é amigo tem acesso, amém? Não é qualquer um que pode pedir. Olha o exemplo que Jesus falou, pai. Quem é o filho que pede ao pai um pão, ele dá pedra. É o filho que tem direito de pedir. É o amigo que tem direito de pedir. A história começa aqui com um amigo batendo na porta do outro na meia-noite. Gente, você não faz isso com um vizinho qualquer não, tá? Sabe aquele amigo que você sabe que se você estiver passando mal de madrugada, você pode chamar ele vai estar lá na sua porta para te levar no hospital? Não é qualquer amigo que você tem intimidade a fazer isso. Não é com um colega do seu trabalho. Não é com aquela pessoa que senta do seu lado na igreja, que você tenha intimidade para fazer um pedido a esse à meia-noite. Mas existem amigos que a gente sabe quem a gente pode contar. Aquele amigo não é aquele amigo que você diz oi de vez em quando, que você vê em datas especiais. Não é esse tipo de amigo. É aquele amigo com quem você conversa todos os dias, amém? É aquele amigo que é da sua intimidade. Esse tipo de amigo é o amigo que você não tem vergonha de importunar ele. Você não tem medo de perturbar ele. Você chama mesmo, você liga mesmo, você é chato mesmo, você é insistente mesmo, você se convida para a casa dele, você abre a geladeira dele, você liga no final de semana e fala o que a gente vai fazer esse final de semana. E hoje Jesus está te perguntando qual é o tipo de amizade que você tem cultivado com ele. Se Jesus é aquele amigo que você diz oi nas datas especiais, que você lembra dele quando você precisa de alguma coisa, porque esse é o pior amigo para você ser. Quem aqui gosta de um amigo que só lembra de você quando precisa de alguma coisa? Ninguém. Você vai fazer uma vez, você vai fazer 2 vezes, você vai fazer 3 vezes. E quando aquela pessoa te ligar a 4ª vez, você não vai nem atender. Por quê? Porque não é amigo de intimidade, não é amigo de verdade. É aquele amigo que você só lembra quando você precisa de alguma coisa. Quem aqui já teve um amigo assim?
Todos nós já passamos por algum perrengue, assim como uma pessoa que só chama a gente quando precisa de um favor. Jesus não está procurando um relacionamento com Ele, aonde você só busca a face dEle quando você precisa de alguma coisa. Jesus, Ele tem interesse em te dar, amém? Ele tem interesse em te abençoar. Ele tem interesse em ser o pai que dá para o filho. Ele tem interesse em ser o amigo que dá para o amigo perturbador. Mas Ele não está procurando de você uma amizade naquela que você tem, que você só tem amizade, que você só tem contato em datas especiais ou quando você está precisando de um favor. Hoje Jesus, Ele quer aumentar o seu acesso a Ele, amém? Ele quer que você seja amigo de todas as horas, aquele amigo que fala com Ele todos os dias, aquele amigo que conversa com Ele dentro do carro, aquele amigo que conversa com Ele quando está tomando banho, aquele amigo que conversa com Ele de madrugada, aquele amigo que conversa com Ele todas as horas, sem parar, porque quem é amigo de verdade tem acesso. Eu sou amigo, eu tenho acesso. Só quem é amigo tem acesso a pedir. Só quem é amigo tem acesso a ser perturbador. Só quem é amigo tem acesso a ser insistente. Só quem é amigo tem acesso a pedir de uma maneira específica. Eu não sei vocês, mas eu quero ser esse tipo amigo de Deus, amém? Eu quero ser o amigo que eu sei que se eu perturbar Ele vai me atender, que se eu for insistente Ele vai ouvir o meu clamor, porque Ele sabe que eu não busco só Ele quando eu preciso. Eu busco a Ele porque eu quero ser amiga dEle de verdade, amém? Seja amigo de Deus de verdade, porque quando você é amigo de Deus, mais Ele vai até mudando os seus pedidos. Rebeca, como que eu sei que eu estou pedindo a coisa certa? Como que eu sei que a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus? Filipenses 2,13 diz assim, que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. Isso quer dizer que quanto mais eu sou amiga de Deus, íntima de verdade, mais Ele vai mudando o meu coração e os meus pedidos para estarem de acordo com o coração e os pedidos dEle, amém? Então não é uma coisa que acontece de dia para a noite. Quanto mais você é amigo, você tem acesso ao coração do seu amigo, amém? Quanto mais você é amigo, você tem acesso ao coração do seu amigo. E quanto mais você tem acesso ao coração do seu amigo, mais ele muda o seu coração, para ficar mais parecido com o coração dEle. Então eu quero hoje te falar que talvez o que está faltando na sua vida não é algo drástico, uma mudança grande, uma mudança, uma ruptura enorme. Talvez porque você, quando está passando um problema, você faz um jejum drástico. Você, quando está querendo alguma coisa, vai e faz uma campanha de oração. Tudo isso é muito bom, amém, igreja? Faça jejum, faça campanha de oração. Mas cadê o relacionamento de amigo do dia a dia? Talvez o que está faltando não é você fazer uma campanha de 7 semanas onde você faz jejum toda segunda-feira e vem aqui. Talvez o que está faltando é você procurar a Deus como amigo de verdade todos os dias. E assim você vai tendo acesso ao coração do amigo. E assim Ele vai fazendo o seu coração mais parecido com o dele. E assim Ele te dá oportunidade e acesso para você pedir de uma maneira insistente e uma maneira específica. Você quer ter a chave para ter a vida que Deus sonhou para você? Ser abundante e próspero em tudo da sua vida? Cultive amizade de verdade com Jesus, amém? Não seja aquele amigo que só chama Jesus quando você precisa de alguma coisa. Não seja aquele amigo, seja amigo de verdade. Senhor, eu quero ser o seu amigo de verdade. Eu quero ser um amigo íntimo, Jesus. Eu não quero ser um amigo raso que te busca em datas especiais. Eu quero ser aquele amigo de todos os dias, aquele amigo que pode bater na porta, aquele amigo que pode entrar para abrir a geladeira, aquele amigo que eu confiaria para tomar conta dos meus filhos. Senhor, eu quero cultivar essa amizade contigo. Não busque hoje mudanças drásticas na sua vida espiritual. Cultiva uma amizade verdadeira com o nosso melhor amigo Jesus, amém? Segundo, eu aprendo aqui que eu preciso ser insistente. Diga, insistente. Olha só. Amizade é o que me dá acesso. É ou não é? É o amigo, ele é amigo, então por isso ele tem acesso para bater na porta dele na meia-noite. Então a amizade me dá o quê? Acesso. Só que a minha insistência é o que me leva a ganhar. Porque a Bíblia diz assim, ó, não é pela amizade que ele dá, é pela insistência. A amizade dá acesso a ele a chegar na porta e pedir. Porque você não faz esse pedido para qualquer um. Mas é a insistência do amigo. Ah lá, todavia, não por ser amigo, mas por causa da sua importunação, eu darei tudo o que ele pedir. Então a amizade te dá acesso, só que a insistência te leva a ganhar, amém? Você pode glorificar a Deus por isso?
Ah, Rebeca, eu tenho anos esperando, mas olha só como é que Deus abençoou aquele irmão. Deus abençoou ele na minha frente. Deus deu para ele primeiro. É porque você não sabe que ele acorda pedindo, toma café da manhã pedindo, lê a Bíblia pedindo, faz jejum toda semana pedindo, toda campanha de oração ele faz pedindo, toma banho pedindo, dorme pedindo, acorda de madrugada, põe despertador no celular dele pedindo. Quem que você acha que Deus vai responder primeiro? O amigo perturbador, o amigo insistente. Sabe por quê? Ele pode pedir assim porque ele sabe que ele não vai importunar a Deus, porque ele cultiva a amizade de verdade, então ele não tem medo de pedir. Gente, eu acho que o interessante do versículo diz justamente isso: lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Tem coisas na sua vida que você não tem porque você não é insistente. Você faz tudo certo, mas na hora da insistência você perde. Você faz tudo certo, você crente, bonitinho, dizima, oferta, vem na igreja, serve a Deus, mas a sua oração não é uma oração insistente. Se Deus não dá essa semana, você já acha que não é da vontade de Deus para a sua vida. Se você fica um mês pedindo e não acontece, você desiste, você acha que Deus não está te escutando. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre o mundo espiritual. Tem coisas que você só ganha no cansaço. Tem coisas que Deus quer ver o quanto você quer. Tem coisas que você só vai ganhar através da sua insistência. Põe aí para mim Lucas 18, por favor. Jesus conta uma outra história que é exatamente igual a essa. Lucas 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Próximo. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Próximo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Próximo. E por algum tempo o juiz não quis atender aquela viúva, mas depois ele falou assim, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Próximo. Todavia, como essa viúva me molesta, como ela me importuna, como ela é insistente, eu vou fazer justiça para ela, para que ela não volte e me importune muito. Continua dizendo assim, ó. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E olha próximo, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite, ainda que tardio para com eles. E termina assim no 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Gente, a sua insistência mostra a sua fé, amém? Tem coisa que você não tem porque você não insiste em pedir. Não é porque Deus não quer te dar, é porque você não é persistente em pedir. Existem, gente, muitas razões no mundo espiritual para orações não serem respondidas. A gente vê em Daniel, por exemplo, que existiu uma guerra espiritual que impediu a oração de Daniel de ser respondida. A gente vê aqui também que na Bíblia, em outra parte, que existem orações dos homens que são interrompidas por causa de brigas e guerras com a esposa dele. Então existem razões espirituais pelas quais as nossas orações não são respondidas. Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, então seja insistente, amém? Seja insistente. Fala para a pessoa que está ao seu lado, seja insistente. Seja insistente. Seja insistente. Não desista, não desista, não desista. Gente, 2 domingos atrás, o pastor Gelson pregou sobre Caleb. Quem esteve aqui para escutar a mensagem dele sobre Caleb? Eu estava lá na Flórida, a viagem, a trabalho, mas o Espírito Santo ficou me importunando. Escuta a mensagem, escuta a mensagem, escuta a mensagem. Gente, eu fiquei muito impactado com aquela mensagem, porque ali o pastor, ele ressaltou a persistência de Caleb. E no último ponto da mensagem, ele falou o seguinte: a sua persistência te dá credibilidade para conquistar coisas maiores. Quem aqui escutou esse ponto do pastor Gelson? E hoje, quando eu estava fazendo essa mensagem, eu lembrei desse ponto e eu quero adicionar uma coisa aqui. A sua insistência vai te dar credibilidades para ter respostas ousadas da parte de Deus, amém? A sua insistência mostra o tamanho da sua fé. A sua insistência vai te dar credibilidade para Deus responder coisas ousadas na sua vida. Só recebe coisas ousadas quem é insistente na oração. Só recebe coisas ousadas quem não desiste de orar. Hoje você vai sair daqui comprometido em ser chato com Deus, em ser inoportuno com Deus. Você vai ser aquele amigo que acorda: Deus, é de madrugada, acorda aí que eu tenho uma coisa para te pedir. Senhor, eu estou tomando um café da manhã, olha aí meu amigo, tem uma coisa para te pedir. Senhor, eu estou aqui no banho, mas eu estou te pedindo de novo. Hoje você vai estar comprometido: eu estou orando pouco, eu estou pedindo pouco, eu estou insistindo pouco. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, então eu vou te oportunar. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, então eu vou insistir.
insistir contigo. Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo, eu tenho acesso ao teu coração, então eu vou pedir, eu vou clamar de ti de noite. Hoje eu quero te falar uma coisa: você tem permissão em ser chato com Deus, amém? Deus está pedindo isso de você. Seja insistente comigo, seja chato comigo. Deus, Ele não está interessado no seu pedido morno, no pedido meia boca, naquela oração que você faz de vez em quando. Deus, hoje Ele quer ver o tamanho da sua fé. Ele procura na terra homens e mulheres que clamam Ele de dia e de noite. O versículo termina dizendo assim: eu porventura acharei na terra o quê? Homens e mulheres que me clamam de dia e de noite. Eu vou ser insistente com Ele, amém? Se você não tem sido insistente, você vai começar hoje. Se você não tem sido insistente, hoje é o dia que você vai sair daqui determinado em clamar mais. É toda hora, gente, é toda hora, é toda hora. A Bíblia diz: orar sem cessar. Seja insistente sem cessar, pedir sem cessar, fale com Ele sem cessar. Não fique com medo de importunar a Deus. Você não está mandando em Deus, você não está chateando Deus, porque quem é amigo sabe que tem acesso, amém? Você tem acesso a ser insistente, e eu vou ser insistente e clamar até ser ouvido. Aleluia. E por último, a sua oração ela tem que ser específica. E isso daqui, gente, eu confesso para vocês que tem totalmente mudado a maneira que eu oro. Porque por muitos anos, a minha oração não era específica. Eu ficava com medo de estar mandando em Deus. Quem aqui já teve esse medo de mandar em Deus? Senhor, não, seja feita a tua vontade. Então as minhas orações eram assim: Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Senhor, está acontecendo isso aqui, mas seja feito do teu jeito. Senhor, ai meu Deus, eu quero isso, mas se não está tudo bem. Ah, Senhor, faça o teu querer, né? Faça o teu querer. Você ora, não, mas está tudo bem também se não fizer assim. Seja feito qualquer coisa. Gente, esse tipo de oração, o Senhor falou muito forte no meu coração através desse texto aqui, do servo insistente e da viúva insistente, que esse tipo de oração é para quem tem fé rasa. O amigo, ele pediu uma coisa específica. O que ele pediu? 3 pães. O que a viúva pediu? Faz-me justiça contra o meu adversário. O amigo, ele não bateu na porta dizendo assim, ó: amigo, qualquer comida que você tiver aí me dá. Amigo, o que você achar melhor? Me dá aí um pão velho, me dá um miojo, qualquer coisa que você tiver, resto de comida, eu aceito qualquer coisa. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Ele foi insistente, mas ele também foi específico. E quando eu vejo o ministério de Jesus, eu vejo um Jesus que por muitas vezes, antes de fazer um milagre, ele pergunta assim: o que queres que eu te faça? Jesus, ele fala isso para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego fala: eu quero ver. Jesus também pergunta ao paralítico de João 5: você quer ser curado? Olha só que coisa interessante. Jesus já sabia o que eles queriam, sim ou não? É claro que ele sabia. Jesus, ele sabe o que você quer. Jesus, ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe exatamente o que você quer. Ele sabe quando você ora e você não faz uma oração muito específica, o que você está pedindo. Mas mesmo assim ele pergunta. Porque quando Jesus conta a história da viúva insistente, do amigo insistente, ele conta histórias de pessoas que não são só insistentes, mas também específicas. E o que eu entendo aqui, que o que eu tenho coragem de pedir, fala sobre o tamanho da minha fé. E eu quero repetir isso para você. O que você tem coragem de pedir fala do tamanho da fé que você tem em Deus, dele fazer aquela coisa daquela maneira específica que você gostaria que ele fizesse. Jesus, em perguntar o que aquelas pessoas queriam, ele estava querendo ver o que eles achavam que Jesus era capaz de fazer. Isso é maravilhoso. Jesus, ele queria saber: o que você acha que eu sou capaz de fazer? É isso que você vai me pedir. Porque a gente só pede o que a gente acha que a gente vai receber, não é? A gente só pede o que a gente acha que ele vai nos dar. E quando Jesus pede: o que queres que eu te faça? Jesus estava realmente falando: o que você acha que eu sou capaz de fazer para você? E hoje Jesus, ele te faz essa mesma pergunta: o que você acha que eu sou capaz de fazer na sua vida? Por que você não tem sido específica na sua oração? Por que você tem feito uma oração que me pede qualquer coisa? Isso daí quer dizer que você acha que eu tenho qualquer coisa para você. E Jesus hoje, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Você tem permissão para ser específica ao seu Pai, amém? Amém? O que eu entendo aqui, que o que eu tenho coragem de pedir, fala sobre o tamanho da minha fé. Então eu vou ser ousado naquilo que eu vou pedir, amém? Porque eu tenho fé naquele que pode fazer tudo. Eu tenho fé naquele que pode fazer mais. Eu tenho fé no Deus que faz além daquilo que a gente pode pedir ou pensar. Eu tenho fé no Deus que tem sonhos mais altos. Eu tenho fé em Deus que tem planos para me prosperar. A minha fé está num Deus
a terra, que conhece todas as moléculas do meu corpo. Eu tenho fé no Deus que sabe cada um dos meus neurônios, do meu pensamento. Eu tenho fé num Deus que criou todas as leis desse universo. Então por que eu não vou pedir algo mais ousado e específico para Deus? Deus não está procurando hoje pessoas com fé rasa, que pede qualquer coisa. Deus está procurando pessoas ousadas como Pedro, que fala: eu quero andar por sobre as águas, eu quero andar, me chama que eu vou andar também, Jesus, me chama que eu vou caminhar pelas águas também. Deus hoje está te falando: para de pedir coisas vagas, sem especificidade. Deus busca pessoas que têm coragem de falar, de dar grau, de dar número, de dar gênero, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. O que está faltando para você pedir da parte de Deus? Algo específico. Deus hoje está colocando algo no seu coração, e você vai começar a pedir de uma maneira específica: Senhor, eu quero daquele jeito, é daquela forma, é naquele dia, é naquele lugar. Eu sempre conto aqui o testemunho da minha amiga Maiara. Quem conhece a Maiara e o Macotinho? A Maiara, ela já mudou lá para o Brasil, ela já foi membro dessa igreja há muitos anos, voltou para o Brasil, e lá ela estava lá entre a igreja e o mundo, e um dia ela fez um voto com Deus, e ela fez uma carta para Deus, e ela escreveu naquela carta, foi abaixo de oração, ela escreveu naquela carta tudo o que ela queria de um homem. E quando ela conta, o testemunho dela é lindo, porque o marido dela, o Macotinho, é justamente tudo aquilo que ela pediu. Só tem coragem de pedir específico quem é ousado na fé deles, amém? Isso daí não é para qualquer um, isso daí é para o amigo perturbador, para o amigo que sabe que tem acesso ao coração do Pai, que sabe que pode pedir de madrugada 3 pães e Ele vai dar. E eu não sei quais são os teus 3 pães hoje à noite, mas Jesus está te convidando a fazer uma oração diferente, aonde você bota o papel, a caneta no papel, e você escreve de maneira específica, e você ora sobre aquilo. Rebeca, se não for de acordo com a vontade de Deus, continue tendo acesso ao coração do Pai, que Ele vai mudar esse pedido, até chegar a um ponto que é um pedido específico da maneira específica que Deus quer também. E aí é só você aplicar a insistência, a persistência, que Ele vai te dar. Quem é que crê num Deus que é galardoador, um Deus que recompensa, um Deus que nos pede hoje: seja específico comigo, seja ousado na sua oração. Eu não sei o que você está pedindo sobre o seu trabalho, mas Deus está te falando hoje: seja mais específico. Qual é o número de casas que você quer ter? Qual é o número de patrões que você quer ter? Qual é o que Deus está colocando no seu coração? Seja específico. O pai, o amigo, ele te dá permissão a pedir os 3 pães. O amigo te dá permissão de pedir os 3 pães. Escreve no papel e seja específica com o seu amigo. Eu quero que você fique de pé hoje à noite, e a gente vai fazer uma oração diferente aqui. Eles vão tocar alguma coisa aqui pra gente, e você vai fazer uma oração específica. Eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Pode ser sobre um relacionamento, pode ser sobre amizade. Senhor, eu quero amizades assim, 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 assim. Senhor, eu quero um relacionamento assim, assim, assim. Senhor, eu quero um ministério assim, 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 assim. Senhor, eu quero uma casa, eu quero um carro. Você acha que é pequeno demais você pedir essas coisas para Deus? É claro que não. Deus, Ele tem prazer em nos presentear, mas Ele quer ver se você vai ser igual o amigo insistente, o amigo chato que bate na porta de madrugada e pede os 3 pães. Você hoje vai fazer uma oração colocando os seus 3 pães no altar de Deus, porque Deus, Ele, a fé é certeza daquilo que a gente não vê. Rebeca, não existe, Deus vai fazer criar. Rebeca, não existe, Deus vai te dar. Ele vai trazer de outro lado, Ele vai trazer além. Rebeca, eu quero meu marido assim. Ore, mulher, porque a Bíblia diz que que o marido, ele é ganho através do exemplo da mulher dentro de casa. Então primeiro Ele vai te fazer a mulher que é o exemplo, e depois Ele vai ganhar o coração do seu marido. Mas eu quero hoje que você levante as suas mãos, você abaixe a sua cabeça e você faça uma oração específica. O amigo está aqui, e nós vamos ser o amigo chato. Eu sou a amiga chata. Jesus, aqui a sua amiga chata está aqui, te pedindo: Senhor, porque eu sei que eu tenho acesso ao teu coração. Somos amigos íntimos, Senhor. Estou aqui
aqui na tua casa, na tua presença. Tenho comunhão contigo, meu amigo. E hoje eu estou aqui de maneira específica e insistente para te pedir, porque eu sei que o Senhor tem prazer em dar, porque a tua palavra me diz que o Pai não dá pedra ao filho que pede pão. E aqui estão meus 3 pães, Senhor. Eu quero meu casamento assim, eu quero meu trabalho assim, eu quero os meus filhos assim, eu quero a minha vida emocional assim, eu quero a minha saúde assim, eu quero os meus exames de médicos assim, eu quero o meu ministério assim. Olhe por essa igreja, eu quero ver essa igreja assim, eu quero ver essa cidade assim, eu quero ver a minha família assim. Senhor, muda, 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 muda. Oh, Tu és o Deus que responde às orações insistentes e específicas do teu povo. Tu és o nosso amigo, tu és o nosso Pai. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Você pode aplaudir o nome do seu Senhor. Eu te convido hoje à noite a você mudar a sua oração. Seja específico, seja insistente. Peça ao teu amigo. Amém, aleluia, igreja. Vamos orar, vamos terminar esse culto, receber a bênção apostólica e Deus abençoe o seu resto de semana. Planejem estar aqui 11 horas no grande culto. Amém, palavra poderosa do Senhor para você esse fim de semana ou começo de semana, do jeito que você preferir vir, tá bom? Deus abençoe a igreja no nome do Senhor. Pai amado, queremos te entregar, meu Pai, esse culto. Queremos te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estar perante a tua presença, Senhor. Queremos ser amigos, Senhor, mais chegados ao Senhor, Pai amado. Queremos te importunar, Pai amado, até que venha, Pai, responder às nossas orações, Senhor. Ensina essa igreja a te achar, a te encontrar, Pai amado, a conseguir do Senhor, Pai, para que possamos crescer, Pai, em comunhão, em união, Senhor, um com os outros, Senhor amado. No nome de Jesus, prospera o teu povo que aqui está, meu Pai. Guarda do homem mau, Senhor. No nome de Jesus, dá um futuro para a tua igreja, meu Pai. A tua palavra diz que onde pisarmos a planta dos nossos pés, Pai, herdaremos, Senhor amado, os teus filhos que aqui estão, Senhor. Entrega essa terra no nome de Jesus, Pai amado. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Guarda cada um dos teus filhos, Senhor, que tem sido bom, que tem feito bem nessa terra, aqui nessa casa, Senhor. Guarda cada um, Pai amado, e no nome de Jesus prepara, Senhor, documentos aos teus filhos, Senhor, para que eles não tenham nada que temer, Senhor, pois foram tragos aqui, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Foram tragos aqui, Senhor, pela tua visão, pelo futuro que tu guardastes a eles, Senhor. No nome de Jesus, abençoa os teus filhos. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre essa casa, sobre esse povo